Há uma história no cânone sobre um homem que perdeu o seu filho muito jovem. Ele vai todos os dias ao cemitério e grita: "Onde estás tu, meu único filho? Onde estás tu, meu único filho?" Num desses dias, a caminho de casa, ele para prestar respeito ao Buda. O Buda pergunta-lhe: "Onde estiveste? Pareces alguém fora de si." O homem explica, e o Buda diz: "Sim, a tristeza e a lamentação vêm daqueles que nos são queridos, daqueles que amamos." O homem diz: "O que queres dizer?" "Aqueles que amamos não nos dão nada além de alegria." Então, ele vai embora. Ele encontra um grupo de jogadores, gamblers. Conta-lhes o que o Buda disse, e eles concordam com ele que o Buda está errado. É interessante. São jogadores que acreditam que nada além de alegria vem daqueles que amamos. Afinal, o amor é um jogo de azar. Cada vez que você tem um filho, você não tem ideia de qual é o passado desse filho, de onde ele está a vir, qual é a sua conexão kármica com essa criança. Quando você se casa, você não tem ideia de como o seu parceiro mudará. E claro, não importa quão boa seja a relação, ela vai acabar. De qualquer forma, a notícia da conversa entre o homem e os jogadores chega ao rei Pasenadi, que naquele momento ainda não é um seguidor do Buda. Ele chama Malika, a sua rainha, que é seguidora do Buda, e diz: "Este teu Buda, ouve o que ele disse." E ela diz: "Bem, se ele diz isso, deve ser verdade." Ele a expulsa do quarto. "Tudo o que o teu professor diz, tu dizes que deve ser verdade. Que tipo de atitude é essa?" Então, ela envia um mensageiro ao Buda para lhe perguntar o que ele queria dizer. O Buda explica como as pessoas perdem a cabeça por causa da dor, grief, ao perderem os seus entes queridos. Ele conta a história de um marido que perdeu a sua esposa e anda a vaguear de rua em rua, dizendo: "Viste a minha esposa? Viste a minha esposa?" Ele conta sobre uma esposa que perdeu o seu marido e faz a mesma coisa. Ele conta um caso em que uma jovem e um jovem se casaram, mas os parentes dela não estão felizes com o casamento, embora os dois estejam felizes. Então, os parentes atraem-na para longe e tentam casá-la com outra pessoa. Ela envia uma mensagem ao seu marido, que então a mata e se mata, com a ideia de que estarão juntos após a morte. Mas quem sabe para onde eles vão após a morte? O ponto é que as pessoas fazem coisas extremas sob a força do amor. E a dor que surge quando perderam o amor ou um ente querido. O mensageiro volta para a rainha e conta-lhe o que o Buda disse. Neste caso, ela não repete simplesmente as palavras do Buda ao rei. Em vez disso, ela vai até ele e adota outra tática. Ela pergunta-lhe: "Tu amas as tuas outras rainhas?" "Sim, amo." "Se elas morressem, o que isso faria contigo?" Ele disse: "Isso mudaria a minha vida." "Tu amas o teu filho? Tu amas a tua filha?" "Sim, sim." "Tu amas-me?" "Sim." "Se algo me acontecesse, como isso te afetaria?" "Isso mudaria a minha vida." Então ela diz:
Foi isso que o Buda quis dizer quando disse que a tristeza e a lamentação vêm daqueles que amamos. Esta é a primeira vez que Pasenadi ouve o Dhamma e decide que é realmente bom e que o Buda é digno de homenagem. Nós pensamos que a interconexão é uma coisa boa, mas pense em toda a tristeza que o Buda viu enquanto refletia sobre as suas muitas vidas passadas, naquela primeira vigília da noite. Nascimento, envelhecimento, morte, prazer, dor, morte, comer isto, comer aquilo, morte, repetidamente e repetidamente. Quando você pensa em todos os diferentes relacionamentos que você teve ao longo da vasta extensão de tempo em que você tem andado a vaguear, todos que você conhece já foram no passado o seu pai, e a sua mãe, e o seu irmão, e a sua irmã, e o seu filho, e a sua filha. Já passamos por isso tantas vezes, e, no entanto, tendemos a pensar que o amor tem significado. Mas quando há tantas pessoas diferentes e há tanta perda, depois de um tempo, isso torna-se sem sentido. No entanto, continuamos a voltar para mais, em grande parte porque não sabemos como encontrar a felicidade internamente. É por causa do nosso sentido de carência que vamos procurar outros para preencher a carência. E então, quando não conseguem preenchê-la, vamos procurar outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Isso porque a interexistência se resume à interalimentação. O Buda diz que somos definidos como seres pelo facto de que comemos, física e mentalmente. É isso que todos temos em comum. A nossa alimentação mental é o que nos torna seres para começar. Onde quer que haja um ser, tem que haver um mundo, no qual você procura comida. E muitas vezes você está em conflito com outros, procurando a mesma comida. Há até casos em que tomamos esses outros como nosso alimento, e eles querem tomar-nos como o deles. Este tipo de reflexão é o que deu origem a Samvega na mente do Buda. O mundo seria muito melhor. E seríamos muito mais felizes se não tivéssemos que nos alimentar, especialmente uns dos outros. Pense naquele mundo que Kurt Vonnegut imagina em As Sereias de Titã. Duas das personagens vão ao planeta Mercúrio e descobrem que é um cristal em forma de colmeia. Um lado virado para o Sol, onde está muito quente. O outro lado virado para o espaço sideral, onde está muito frio. Como resultado, o cristal canta. Pequenos seres chamados harmoniums vivem das vibrações do cristal. Eles têm a forma de pequenas pipas, com pequenas ventosas em cada canto. Eles rastejam dentro do cristal até encontrarem um local onde as suas vibrações são realmente boas e então se mudam para lá. Como podem se alimentar das vibrações, não precisam se alimentar uns dos outros. Eles não precisam uns dos outros. Em vez disso, enviam duas mensagens telepáticas uns aos outros. A primeira mensagem é: aqui estou, aqui estou, aqui estou. A segunda mensagem é: que bom que estás, que bom que estás, que bom que estás. Pura alegria empática, tanto por si mesmos quanto pelos outros. Novamente,
porque não há necessidade de se alimentar uns dos outros. Isso faz você pensar nos Brahmas. Eles se tornaram Brahmas ao desenvolver os Brahmaviharas. Eles não precisam uns dos outros. Eles são capazes de gerar felicidade internamente, independentemente. Isso significa que a sua boa vontade, compaixão e equanimidade são totais e puras. É claro que mesmo as suas vidas não são totalmente perfeitas. Eles podem ficar lá por um tempo e depois caem. Mas isso faz-nos pensar no Nibbana, onde o Buda diz que não há necessidade de se alimentar de todo. Não há fome, nem nostalgia, nem arrependimento, porque essa é a outra parte de ter relacionamentos. Não importa o quanto você ame um ao outro, há sempre arrependimento de uma forma ou de outra, por coisas que você disse, coisas que você fez, coisas que você não disse e não fez. E, às vezes, isso queima no seu coração, porque você estava a se alimentar da outra pessoa. Mas quando você pode finalmente alcançar um estado onde não há necessidade de se alimentar, não há necessidade de depender de nada, então a sua compaixão pode ser pura, assim como a sua alegria empática. Portanto, este é o caminho de saída. Quando vemos o sofrimento que advém da interconexão, percebemos que a melhor maneira seria nos afastar disso, para que não tenhamos que fazer parte dessa rede interconectada. Agora, você não pode simplesmente arrancar-se e deixar um buraco. O Buda diz que o caminho exige generosidade. Se você não tem uma mente generosa, você não pode entrar na concentração correta. E esqueça o discernimento genuíno. Então, a generosidade é algo que você pode fazer bem. É assim que você cria boas interconexões. Em vez de se alimentar e receber, você está a dar, a distribuir. É o oposto. O mesmo acontece com os preceitos. Há algumas maneiras sujas de se alimentar, mas você decide: não, isso está abaixo de mim. Nos casos em que outras pessoas vão se aproveitar de você, se você se apegar aos preceitos, bem, você está disposto a lhes dar isso. Deixe-os alimentar-se, você pode abster-se. Esse é o seu presente. E com a meditação, você está a olhar diretamente para dentro em busca das suas fontes de bem-estar. Uma parte importante da meditação é desenvolver os Brahmaviharas. Ter boa vontade para com todos, compaixão, alegria empática, equanimidade para com todos. Você está a dar e está a criar boas conexões, mas não por causa das conexões. Elas são para o bem de pagar quaisquer dívidas antigas que você tenha. É assim que você se liberta. Podemos ficar muito sentimentais em relação à ideia de interconexão, mas você tem que se lembrar: interexistência é interalimentação. É tudo muito instável, muito precário e pode ser muito doloroso e prejudicial. Quando o Buda ensinou a originação dependente, Dependent Co-arising, não foi para enfatizar o facto de que estamos todos a ajudar-nos uns aos outros de forma independente. Foi para salientar que estamos dependentes de coisas que podem mudar de forma não confiável. Estamos dependentes de relacionamentos que se alimentam.
Quando o Buda ensinou a causalidade a jovens noviços e noviças, ele começou com a imagem da alimentação. Então, você olha para a originação dependente. É tudo dependente disto, dependente daquilo. É tudo muito precário, e quando é feito na ignorância, leva ao sofrimento. Quando é feito com conhecimento, torna-se parte do caminho. E quando o caminho chega ao objetivo, a coisa toda simplesmente desmorona. Portanto, o Buda não celebra a interdependência. Ele celebra o facto de que você pode escolher ser interdependente de uma forma hábil através das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras e atos. Mas também há esse perigo. Você pode agir de maneiras hábeis e depois ser desencaminhado, ser distraído, nascer num lugar confortável e depois esquecer-se da prática. Uma das coisas tristes sobre o samsara é que é quase uma piada mórbida. Você trabalha muito para desenvolver boas qualidades na mente, e então você pode renascer num bom lugar. Às vezes, é tão bom que você fica muito preguiçoso, muito complacente, muito habituado a ter todos os seus desejos atendidos. Você pode imaginar que tipo de hábitos isso desenvolve. E então, você cai. Ajahn Fuang tinha um par de alunos que eram pessoas extremamente difíceis de agradar. E uma vez ele mencionou-me. Bem, eles eram devas nas suas vidas anteriores. Eles estão habituados a ter as coisas do jeito deles. Agora, eles voltam para a Terra e descobrem que têm que trabalhar para viver novamente e aturar todo o tipo de coisas e não têm a força de caráter para lidar com isso. Portanto, a interdependência não é necessariamente boa. Você pode torná-la relativamente boa ao criar conexões de bom karma. Mas, novamente, pense nisso como o pagamento de uma dívida, para que você possa se tornar cada vez mais independente internamente. Afinal, sair é algo que fazemos individualmente. Não é o caso de que quando o Buda alcançou o despertar, ele puxou, muitos seres com ele. Havia outros seres que queriam ir para lá, e é por isso que ele foi capaz de ensiná-los. Mas eles tiveram que chegar a esse desejo independentemente. Tem que haver algo dentro de você que seja independente dos outros e diga: eu quero sair. Isso pode parecer egoísta, mas pense no samsara como um vício. Se você é viciado em cocaína e quer ajudar outras pessoas que também são viciadas, a melhor coisa a fazer é superar o seu vício primeiro. E então você estará em posição de ajudar. Você conhece as dificuldades envolvidas. Você sabe como superou essas dificuldades. E você pode mostrar a outras pessoas como é bom estar livre da cocaína e que elas também podem fazê-lo. Se você ainda está viciado, você não pode inspirar ninguém com o seu conselho sobre como deixar de ser viciado. Você não pode fazer o trabalho por elas, mas se você conseguir superar o seu vício, você pode ser um bom exemplo para mostrar que é possível. Isso é o melhor que podemos fazer uns pelos outros. Nós nos interligamos através das nossas escolhas. Então, faça boas escolhas.
percebendo que as melhores escolhas são aquelas em que você trabalha no desenvolvimento das suas próprias fontes, independentes de felicidade interior, para que você não precise depender de outros. Você não precisa se apoiar neles. Você não precisa se alimentar deles. E você não precisa sofrer e causar o sofrimento que advém quando você faz a sua felicidade depender dos outros. Quando você é dependente, você está a criar sofrimento não apenas para si mesmo, mas também para as pessoas ao seu redor. Quando você aprende a ser independente, você não está a criar sofrimento e não está a se apoiar nos outros. É quando a sua boa vontade pode ser pura. A sua compaixão, a sua alegria empática, a sua equanimidade podem ser todas puras. Elas podem ser abrangentes e universais, porque você mesmo está livre. Há uma passagem onde o Buda divide as emoções em duas categorias. Existem emoções domésticas e emoções de renunciante. As emoções domésticas são alegria, tristeza e equanimidade comuns. Quando você obtém visões, sons, cheiros, gostos, sensações táteis ou ideias de que você gosta, essa é a alegria doméstica. A tristeza doméstica é quando você obtém coisas através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente de que você não gosta. Quanto à equanimidade, é quando a mente está equânime face a visões, sons, cheiros, gostos, sensações táteis e ideias. Quanto às emoções de renunciante, a tristeza do renunciante é quando você percebe que há um objetivo, mas você ainda não o alcançou. É possível pôr fim ao sofrimento. As pessoas fizeram-no, mas você não está lá. A alegria do renunciante é a alegria que você sente ao alcançar o objetivo. E a equanimidade do renunciante é a equanimidade que você sente quando saboreou essa alegria. O Buda faz um comentário interessante. Ele diz que quando você está a sofrer com a tristeza doméstica ou o luto doméstico, você não deve tentar substituí-lo pela alegria doméstica, porque esses dois apenas continuam a ir e voltar, ir e voltar. Eles não vão a lugar nenhum. Se você quer que isso vá para algum lugar, você substitui o luto doméstico pela tristeza do renunciante, porque é isso que dá o ímpeto para a prática. Tudo isso parece muito abstrato, mas pense no luto, nas situações em que você está a perder alguém ou algo que lhe é querido. Como o Buda recomenda que você reaja? Ele diz que você deve pensar em como esta não é a única vez que isso aconteceu. Quantas vezes ao longo de muitas vidas você experimentou essa mesma dor, essa mesma perda? Há aquela história da mulher que estava a chorar pela sua filha no cemitério. O nome da filha era Jiva, que ironicamente significa vida. Mas Jiva estava agora morta, enterrada no cemitério, e a sua mãe estava a chorar por ela. O Buda, por acaso, ouviu-a e perguntou-lhe: "Tu percebes quantas Jivas estão enterradas nesse cemitério? Quantas tu enterraste nesse cemitério?" 84.000. Por qual delas estás a chorar?
Ela disse mais tarde que, ao ouvir isso, ela recuperou o bom senso. Parece estranho que pensar em tantas mortes seja, na verdade, mais leve do que pensar numa única morte. Mas tira grande parte da dor pessoal da perda. Você percebe que não é o único a ser escolhido para isso. Isso acontece o tempo todo. Já aconteceu muitas vezes com você e com todos os outros. Quando você pensa nisso, você pode ter um sentimento de compaixão por todos os outros que perderam um ente querido. Você vê o quanto isso dói e percebe que todos têm passado por isso. Isso abre o coração. Isso tira você de si mesmo. Na Índia antiga, eles tinham uma teoria estética que respondia à pergunta de por que razão, digamos, você tem uma peça sobre algo horrível a acontecer. E mesmo assim, as pessoas querem ir assistir e gostam de assistir. Elas não estão a ter um prazer sádico com isso. Elas empatizam com o herói ou heroína a passar por esse sofrimento. Então, qual é o prazer? Os dramaturgos criaram a teoria de que a audiência não experimenta realmente as mesmas emoções que a pessoa no palco está a retratar. Eles saboreiam a emoção, e o sabor é diferente da experiência. O sabor de ver alguém a retratar o luto, por exemplo, é a compaixão. Você está a um passo de distância do luto, e isso expande o seu coração. Então, permita-se pensar nesses termos maiores. Dê um passo do seu luto para a compaixão. Uma vez que o coração se expande dessa forma, você não fica ali. A compaixão, então, avança para o Samvega. Você percebe como isso simplesmente vai continuar se você não fizer nada a respeito. A ideia de ter que passar por isso de novo, e de novo, e de novo, torna-se opressiva. Assim, o foco volta para você, mas de uma nova maneira. O que você vai fazer agora? A resposta adequada ao Samvega é pasada. A convicção de que tem que haver uma saída. É por isso que existem aquelas 5 reflexões que cantamos com tanta frequência. Estamos sujeitos ao envelhecimento, doença, morte e separação. Isso é tudo Samvega. Depois, chegamos a eu sou o dono das minhas ações, herdeiro das minhas ações. Isso é a pasada. Você se concentra nas suas ações. É possível fazer algo para sair. Isso é a tristeza do renunciante. É possível fazê-lo, mas você ainda não chegou lá. Isso pode não ser uma emoção agradável, mas pelo menos tem alguma esperança. É como a corda de um arco. Você a puxa para trás para que fique esticada e a flecha possa voar. Por outras palavras, há uma tensão na tristeza do renunciante que lhe dá o impulso para continuar a praticar. Ao refletir sobre o passado, quantas vezes você teve que sofrer? Vives no passado? A emoção da compaixão tira você um pouco do luto. Mas não resolve o problema, porque você volta aos seus próprios sentimentos novamente. Ainda assim, você voltou com uma perspectiva diferente. Este é um padrão que você vê frequentemente nos ensinamentos do Buda. Pense nos conhecimentos que ele obteve na noite do seu despertar. O primeiro conhecimento foi sobre si mesmo em todas as vidas pelas quais tinha passado. Todos os diferentes prazeres e dores. O que ele comeu,
como ele se parecia e como ele morreu. Então, ele voltou novamente. Mais prazeres e mais dores repetidamente. Mais alimentação, mais morte. Mas era tudo sobre ele. No segundo conhecimento, no entanto, ele tomou uma perspectiva mais ampla e percebeu que isso não era apenas ele. Todos estavam a passar por isso. Pessoas a subir, a descer, a subir e depois a descer novamente, a descer e a voltar a subir. Ver isso deu-lhe um forte sentido de Samvega. Ele fala sobre isso em muitas das suas comparações, onde perguntou aos monges qual é maior, a água em todos os oceanos ou as lágrimas que você derramou, passando por estas muitas vidas. São as lágrimas que você derramou. Então, isso deu-lhe o impulso para querer sair. Era disso que se tratava o terceiro conhecimento. Como sair? Bem, você volta para a sua mente para ver o que na mente é a base para todo este nascimento e morte. Qual é o fundamento? Enquanto continuamos a voltando ao nascimento, sofremos com essas coisas. Voltamos para mais em grande parte porque ficamos focados nos prazeres. Mesmo quando estão a fugir do nosso alcance, continuamos a pensar: talvez se eu voltar da próxima vez, eu consiga algo melhor e consiga agarrá-lo um pouco mais. Mas depois é arrancado novamente. Que tal um pouco mais de tempo? É arrancado novamente. O Buda começou a perceber que não podia ter nostalgia dos seus prazeres passados. Isso é algo com que temos que ter cuidado. Muitas pessoas me disseram que durante a pandemia, quando tiveram muito mais tempo sozinhas em confinamento de uma forma ou de outra, a mente começa a voltar ao passado. Por um lado, elas pensam em algumas das coisas horríveis que fizeram, ou coisas horríveis que lhes foram feitas. Mas, por outro lado, há as coisas que elas costumavam ser capazes de fazer, e agora sentem falta. Você não quer que nenhuma dessas coisas esteja na sua mente quando chegar a hora de você realmente deixar o corpo, porque as coisas das quais você sente falta não serão assim quando você voltar. Lembro-me de ir aos lugares sagrados do Buda. Você vê essas pessoas que nasceram perto dos lugares sagrados, e elas conseguem ganhar a vida com base nos turistas que passam por ali. Você pergunta-se quantos deles, em vidas anteriores, foram budistas e podem ter vivido nos lugares sagrados budistas. Para muitos budistas, esse foi o ponto alto das suas vidas, ir em peregrinação. Eles pensavam: não seria bom ter uma vida em que se está ali o tempo todo? Bem, eles voltaram e estão ali, mas a situação é diferente agora. Quase nenhum budista vive nessas áreas. As pessoas que andam por perto tendem a ser pobres. Parecia tão bom na memória, mas era um mundo que não existe mais. Então, você realmente tem que treinar a mente, porque, caso contrário, ela simplesmente continuará a tentar encontrar o prazer que pensou que poderia ter tido, ou que acabou de perder. Isso vai voltar e tentar novamente. Você tem que olhar fundo na mente, porque é para lá que tudo isto aponta. Afinal,
O Buda encontrou este caminho porque estava à procura de um caminho que levasse a algo que não tivesse tristeza, envelhecimento, doença, morte, lamentação, dor, angústia, desespero. E ele encontrou-o. Ele encontrou-o olhando aqui. É quando você atinge esse ponto que você encontrou a resposta. A pergunta é: temos que continuar a sofrer? O Buda diz que você chega lá e a resposta é não. Há uma saída. Portanto, mesmo que a realização de que você ainda não chegou lá seja dolorosa, é uma dor com um propósito. Tantas outras dores na vida não têm propósito algum. Elas não vão a lugar nenhum. Elas apenas pesam sobre você. Pesam sobre você. Pesam sobre você. Você pergunta o que foi realizado por toda essa dor. Nada. Então por quê? Por quê? Um daqueles porquês que tem reticências depois. É porque a mente ainda tem ânsia e apego. É daí que vem a tristeza. Quando o Buda chamou a isso de originação do sofrimento, era isso que ele queria dizer. É por causa disto que continuamos a voltar e a infligir a nós mesmos mais e mais sofrimento. Então, esta é a área onde precisamos trabalhar. E esta é a área onde algo pode ser realizado. Mesmo que o caminho seja doloroso, como eu disse, ele serve a um propósito que está fora da dor. Portanto, quando você estiver a sofrer com o luto doméstico, lembre-se que a cura do Buda era a tristeza do renunciante. Porque a tristeza do renunciante não permanece ali. Ela avança para a alegria do renunciante e a equanimidade do renunciante. É um caminho que todos podemos seguir, expandindo as nossas mentes, expandindo a nossa perspectiva sobre a nossa dor e depois voltando ao trabalho, ao trabalho, ao trabalho.